iniciou 2010, 11, cara, brilhando também, cara. O Santos ali tava muito bacana. O que acontece, cara? Em termos de marketing, tá? A gente teve um momento... Desculpa que caiu o fone aqui. A gente teve um momento, cara, que o Santos se afastou um pouco da mídia, né? Então, assim, aquele fenômeno que eu falei, Corinthians anos 50 e Flamengo, maior torcida do Brasil, né? A TV aberta sempre priorizou mais, né? Começou aquela coisa de mostrar mais quem tem mais audiência. Cara, é uma conta meio assim, parece meio óbvia. Pô, mas tem mais torcedor do Corinthians, então eu vou passar mais jogo do Corinthians. Só que é o seguinte, em termos de marketing, tá? A gente tá falando marketing é você levar conteúdo. Como é que eu aqueço a relação com o meu cliente? É fundamento de marketing básico. E como que eu vou conseguir captar novos clientes? Né? São os novos torcedores. Com conteúdo. Levando conteúdo. Por que foi muito importante o Neymar ter aparecido no Santos? Porque Robinho e Diego. Depois a gente teve times bons, até campeões. Só que assim, o Santos já não tinha mais o mesmo espaço de mídia. Tá? É uma coisa que acabou acontecendo, né? O Santos vai se distanciando da mídia. Veio o Neymar. O Santos virou xodó da Globo. Sim. Cara, eu entendo a Globo. Pô, eu preciso de produto, eu preciso de conteúdo. E aí a marca Santos volta a dominar a mídia. Tô falando de 2011, 2012. E quando você sobe muito no céu, depois, quando o Neymar sai, cara, a mídia meio que, entre aspas, abandonou o Santos, cara. Porque o Neymar já foi embora. Mas, pô, peraí. Aqui é Santos, cara. Entendeu? Então, a gente passou por um processo que é perigoso de elitização da marca. Estou entrando um pouco no branding, né? Como a marca é percebida, que o branding é uma palavra um pouco mais nova, né? Mas no fundo sempre foi marketing, né? O brand sempre teve ligado, né? Que a gente fala que o branding ele junta o brand equity, né? Que é o valor da marca no produto, né? Propósito de marca, que isso é uma questão que a gente vai entrar, que eu acho que deveria ser uma briga comprada pelos profissionais de marketing com os clubes. Cara, a gente tem que estabelecer um propósito. Para onde é que a gente está indo? Porque, cara, fazer ação de jogo, ação tática, não é ação estratégica. Ela tem que ser feita, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar o tático, mas o brand precisa de algo mais estratégico, né? E posicionamento, mas enfim. Quando você se distancia um pouco da mídia, você desaquece a relação com o cliente, né? E aí vem o pay-per-view. Cara, eu lembro de reunião que eu estava representando o Santos, que eu trouxe uma tese, reunião com todos os clubes do Brasil, né? Vamos falar de 20 clubes da Série A? Essas reuniões são bacanas, cara. 20 da Série A, depois 20 da Série B. Vamos lá, vamos ouvir todo mundo. Que é engraçado, cara, tem alguns clubes que, no fundo, são alguns profissionais que estão ali em alguns clubes, que meio que puxam a fila, né? E eu lembro que eu estava numa reunião, cara, que a gente estava tratando um dos grandes problemas do pay-per-view. Sabe qual que é? Gato. Claro. Até hoje, né? Mais ou menos, Ale. Posso dizer por quê? O que acontece, cara? Cara, o pay-per-view custava 90 reais. Vai. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Enfim, 90. Cara, para um cara se meter a fazer um gato, é porque o cara não tem 90 reais, cara. E eu falei, gente, o pay-per-view é caro. Aí teve gente que falou, porra, Edu, quem não tem 90 mango? Eu falei, quem? O Brasil, cara. Sim. Falei, cara, você precisa rodar um pouco o Brasil, cara. O Brasil não tem 90 mango. Então eu falei, cara, basta você fazer uma conta. Vamos jogar o pay-per-view para 30. Você tá maluco? A gente precisa de receita. Por isso mesmo. A gente precisa de receita em 2 pontos. Preciso de mais receita, né, fisicamente falando, preciso de dinheiro. Mas eu preciso, cara, promover minha marca. Quanto mais eu promovo a minha marca, mais outras receitas eu vou estar atingindo, né? Lógico. Agora, tem clubes que não têm muito essa preocupação porque eles estão na mídia. E com um time bom ou time ruim, eles vão estar na mídia. Entendeu? O Santos não. O Santos, eles meio que colocaram o Santos no pay-per-view.
Eu não sei se você lembra do ano que o Santos só jogava Sport TV domingos 6h30. Sim, era o último jogo. Era o último jogo todo domingo. Pô, cara. E aí começa a história do pay-per-view. O pay-per-view é caro. E o Santos, cara, eu até lembro uma coisa que o Flávio Pires sempre fala, e eu assino embaixo. O que eu falei da explosão dos anos 70? Cara, o Santos era popular. O Santos sempre foi um clube popular. O Santos meiava com o Corinthians, o Morumbi, e quando você chegava na rua, cara, era tudo muito confuso, porque eram muito parecidas as torcidas. Santos e Corinthians era povão, cara. Era massa. Não é que Santos era uma elite do Pelé e o Corinthians... Não, cara. Era tudo a mesma coisa. Você lembra disso? Sim, claro. Torcidas periféricas, inclusive. Com muito orgulho, cara. Muito o Santos era o povo. E não é à toa, cara, que as grandes marcas... Por que as grandes marcas buscam as torcidas com maiores torcidas? Eles querem a massa. As grandes marcas patrocinadoras querem estar na mídia e querem a massa, né? Enfim, como o Santos teve essa curva de crescimento de torcida desacelerou, eu falo assim, a torcida do Santos não diminuiu, mas ela entrou num processo que a curva deu uma freada e o conteúdo do Santos, ele teve mais dificuldade de acessar o Brasil como os outros não tinham, né? Então foi um momento aí que a gente meio passou nos últimos, de 8 anos para cá, no pós-Neymar, né, que a marca do Santos ficou um pouco escondida, né? E eu sou completamente contra isso, cara. Então, assim, plano estratégico, você precisa de um plano estratégico, desde, cara, reivindicar por isso. A criação de streaming, né, hoje tá na moda, todo mundo criando, mas enfim, só criar o streaming não adianta. Você tem que saber gerar um conteúdo, né? As TVs de clubes, aliás, a do Santos, tá de parabéns, acho que foi, se não me engano, foi o Razi que criou, né, a do Santos. Foi um projeto copiado. Quer dizer, eu acredito que tenha sido, mas caso não tenha sido, foi nessa época que houve aquele destaque de ser uma das maiores TVs do mundo. Do mundo. Mas eu acho que até teve um pouco antes uma iniciativa, mas o Razi pegou o momento mágico do Neymar, né? E criou um conteúdo diferente porque o Neymar é ator, né, cara? O Neymar é até aquele jogador tímido e o jogador que... Pô, o Neymar, você joga a câmera pra ele sai e faz conteúdo. Não, ele é um fenômeno. Nisso também. Tem gente que fala assim, o Neymar quer ser ator. Cara, se ele quiser, ele tem. Ele pode ser cantor, ele pode ser ator, porque ele tem esse negócio. Não, e vários amigos da publicidade, já ouvi vários relatos dele chegar pra fazer, pra gravar alguma coisa e tal. E assim, valendo, faz e tchau, beleza, já foi. Não precisa refazer. E tem craque, cara, que... o cara fala, mano, o que eu vou fazer aqui, cara? Não tá virando. Mas isso é uma coisa dele. E ele ajudou muito a Santos TV. Então, assim, naquele momento foi muito bacana, o trabalho do Razi foi muito legal. Mas só isso, cara, bacana. A marca Santos precisava de um algo a mais. Então, eu acho que aí é um plano estratégico da gente voltar essa curva de crescimento. Agora, Ali, a gente depende muito, né, num plano estratégico de marketing, a gente depende muito do time também.